Durante sua carreira no SBT, Eliana passou por situações difíceis e uma delas envolveu diretamente Silvio Santos. Sem entender o que estava por trás de uma decisão polêmica, ela tomou uma atitude que ninguém da emissora esperava. O que tem aí? Acho que é de quando? Põe aí, a Patotinha, eu acho. Deixa eu ver. Aí, não, aí é o Bom Dia, né? Bom Dia e Companhia. O chapeuzinho, o chapeuzinho que você falou. aí, ó. Quem falou pra você usar o chapeuzinho? Newton Travesso. Newton Travesso, que é uma grande figura. Ele colocou na televisão brasileira, na Rede Globo, o TV Mulher, né? Que foi um programa disruptivo, informativo, ultra feminista. Tinha uma sexóloga que era a Marta. A Marta Suplicy. Suplicy, que falava de sexo, falava... Isso na década de 80, eu acho. Ou antes, não, 80. 80, Ontem 90. eu participei de um podcast com o César Filho, ele contou a história da TV Mulher, que ele foi convidado e eles queriam uma coisa muito solta, à frente do tempo. E foi, hein? Foi. E se esse programa, por exemplo, se surgisse novamente, ele seria muito atual. Então, o Newton Travesso era o diretor da época, eu não me lembro se era o diretor-geral, enfim, mas era a pessoa que estava neste projeto, com Marília Gabriela, grandes nomes, né? E ele que me ajudou a fazer, a montar, digamos assim, este formato desse programa Bom Dia e Companhia. Porque eu comecei num formato meio de contos de fadas, que era o Festolândia. Festolândia. Que durou 3 meses, porque por razões financeiras, eu era novata, ainda não tinha credibilidade para fazer ação de merchandising. O famoso TT, na televisão, para você aprender, é o seguinte, famoso TT. Eu lembro da Hebe Camargo, uma vez falaram para mim, por que a Hebe Camargo vende muito? Né? Às vezes a audiência dela não é muito grande. Por que ela vende muito? Porque ela é TT. Eu falei, mas o que é TT? É tempo de televisão. Então você não tinha tempo de televisão. Eu também comecei na televisão, o Silvio Santos me mantinha no ar dando prejuízo. Né? Agora não, agora a gente tem tempo de televisão. Sim. Tem uma história limpa, credibilidade, imagem limpa, não tem escândalos. Então hoje... Mas naquela época não, do Festolândia não. Quem que é essa menina? Não vou colocar anúncio. Não vou anunciar com ela. Era assim, a conta não fechava porque o programa era já grandioso. Sim. Né? E aí ainda não tinha anunciantes suficientes. Tinha até anunciantes, mas não suficientes para fechar a conta. E era uma época que todo ano, né, tem um balanço da empresa. Então, o que a gente tira, o que a gente põe, que permanece para o próximo ano e tudo. Isso já era quase final do ano. E aí eles falaram, vamos tirar o programa que acabamos de estrear, 3 meses de programa. E aí eu me lembro que eu fui lá, me escondi, eu e minha mãe, e fui lá e eu ouvi que o Silvio estava na casa e me escondi. Quando ele passou, Silvio, surgi. Na casa no SBT. No SBT. Aí surgi assim de uma porta. Já imagina ele atrás da porta. Silvio! Eu e minha mãe. Eu e minha mãe. Minha mãe estava comigo. O programa ia acabar. Não, o programa acabou. Acabou. O Luciano Calegari tinha me informado. Seu programa vai acabar, volta para sua casa, a gente mantém o seu contrato por 1 ano, que era o contrato que ele tinha feito comigo de 1 ano, né? Início de tudo. E aí você vai... Pronto, é isso. Tchau. Muito obrigado. Passar bem. A porta é a serventia da casa. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tava bem. Eu tava num grupo musical, que era do Gugu Liberato, e de repente o Silvio me tirou do grupo e falou, vem pra cá que eu quero você no meu casting. E aí, 3 meses depois, o sonho acaba. O castelo desmorona, porque era um castelo mesmo, o cenário. E aí eu falei, não, pera, como? Então, acho que essa coisa desde pequena, eu tinha, nessa época, 16, 17, não, um pouquinho, 16 anos. Eu já desde pequena sempre tive um espírito meio resiliente, sabe? Uma personalidade resiliente. Eu falei, não, calma, vamos lá, mãe, me ajuda. Aí a mãe, não, vamos falar com o Silvio. Muito simples, né? Vamos falar com o Silvio. Simples assim, o dono é o Silvio, vamos falar com o Silvio. Eu falei, tá bom. Aí eu sabia que ele estava lá nessas reuniões, né? Aí me escondi. E aí quando eu ouvi, eu sabia onde era a sala dele. Quando eu vi ele saindo, ouvindo a voz dele, tchau, boa tarde, ele boa fala tarde. Alto, né? A voz dele ecoa no SBT. Boa tarde. Eu falei, ele, ai meu Deus do céu. Quando ele apareceu, eu fui. Aí ele foi andando e eu fui andando atrás. E eu, Silvio, você tem alguma coisa contra mim? Aí ele falou assim, ele parou e falou, não tem nada contra você. Eu falei, se você não tem contra mim, por que você tá me tirando da TV? Não, tô tirando. É que o seu programa não dá ainda, nananana. Me explicou, com muita calma. Eu falei, mas eu faço o que for. Aí ele fez, você faz o que tiver que fazer? O que tiver que fazer. Eu falei, a vovó Mafalda tá apresentando desenho, sentado num banquinho, num chroma key. Eu faço, deixa eu apresentar desenho. Mas ele achava na cabeça assim, que
que eu fui com uma proposta grandiosa e que eu jamais daria um downgrade, daria passos para trás na minha carreira. Não quer descer, não vai querer descer. Ele achou que eu não ia querer descer, mas eu acho que a vida é feita desses momentos. Uma roda gigante. Às vezes você precisa dar uns passos atrás para dar alguns para frente. Exatamente isso. E eu, intuitivamente, sem ter isso tão claro para mim, mas eu sabia que era bom eu estar no ar, mesmo não estando num cenário grandioso, mesmo. Eu queria fazer a minha arte, queria mostrar meu trabalho. E eu sabia que se eu tivesse ido para casa para receber, meu propósito não era grana, meu propósito era trabalho. E aí eu falei isso para ele, consegui explicar, chorando, explicando, uma garota, a mãe do lado. Eu falei para ele, eu não quero ir para casa ficar recebendo, eu quero trabalhar. Me deixa apresentar desenho como a vovó Mafalda está apresentando. Ele falou assim, você apresentaria? Eu falei, apresentaria. Então vai lá falar com o Luciano, vai. Então, esse é o Festolândia. O Festolândia. Olha esse é o quem tá aí, gente. Patati, Patatá e Rinaldi. Né? Esse era o programa. Durou 3 meses. Esse menino virou uma potência, o Rinaldi, né? Patati, Patatá também, né? Eles estão aí. A dupla de par é super famosa. Muito famosos, né? E queridos, né? Queridos pela a Elianinha tá aí, ó, as mesmas coxinhas grossas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Você não mudou nada, menina. 16, olha lá. Não mudou nada, incrível. Olha. Então esse foi o primeiro, daí já era um programa grande, convidados. Era enorme. Castelo. Era enorme. Aí de repente, volta naquela anterior lá, se der pra voltar naquela foto anterior, depois de falar com o Silvio, foi então vai fazer. Aí foi sentar. Não. Aí, esse daí foi depois. Aí eu fiquei sentada num chroma key, fazendo sessão desenho com Eliana. E aí começou a dar muito certo, audiência, etc e tal. E foi aí, como eu não tinha como dançar, porque eu aparecia só da cintura pra cima, eu comecei a dançar com as mãos. E foi aí que surgiu a música dos dedinhos. Ah, é? É! A música dos dedinhos surgiu por isso. Porque enquanto as minhas colegas, né, de trabalho tinham bailarinos, paquitos... Tinha cenário, tinha angélico, tudo. Como é que chamava? Da Angélica era Angélicos. Os Angels, né? Eu não tinha nada. Eu tinha um chroma key que não tinha, às vezes, nem fundo. Chroma key é aquele tecidão verde atrás que o pessoal recorta e bota qualquer coisa lá. Isso, que hoje as pessoas conseguem fazer o que for nas redes sociais, né? E eu não tinha, pra você ter uma ideia, não tinha nem arte, não tinha verba para fazer arte do meu fundo. Às vezes eu trazia papel de carta, que eu tinha uma coleção de papel de carta, e colocava o fundo do meu papel de carta. Tirava um frame com a câmera do papel de carta e punha no fundo. Colocava no fundo. Eu produzia o meu fundo com 16 anos de idade. Eu já tinha essa percepção. Bom, se não tem, vamos dar um jeito, né? Vamos lá. E foi inteligência a saída, papel de carta. Papel de carta. A arte estava pronta. Estava pronta. Hoje em dia dá uns processinhos, mas tudo bem. Então, na época, pra você ter uma ideia, né? Não tinha isso, não inclusive, tinha. Né? Direitos autorais da imagem. Se tinha, a gente passou, ninguém ninguém viu. Aí bombou. Desenhos com a Eliana. Sessão desenho com a Eliana. Tá. Aí eu comecei a aumentar o meu tempo, falando, cantando, brincando. E aí entrou o Newton Travesso. Tá. O Newton Travesso entrou e falou assim, deixa eu conhecer a Eliana. Quando eu entrei na sala dele, ele falou assim, nossa, como você é bonita. Por que você só aparece da cintura pra cima? Eu falei, não sei, Newton. Mas você merece mais. Vou falar com o Silvio. E aí que entrou o Bom Dia e Companhia. Que é esse que você tá vendo aí. Que eu tava vendo ali. Isso aqui é dos dedinhos. Olha só. Já tava com a carinha sensual. Olhou. Tava sensual, hein, Eliana? Você vê? Mas vestidinha totalmente, né? Dedinhos. Por exemplo, eu tenho aquela música Bip Bip chamando que é Amizade Virtual. Todo mundo pega no meu pé. Eu tinha uma raiva daquela música. Agora eu achei que virou cult. Virou legal. Dedinhos com você nunca teve problema com dedinhos? Não, jamais. Aqui agora os dedinhos viraram garras, né? Já tem alguns anos já que os dedinhos viraram garras. Mas o que acontece é assim, dedinhos virou uma memória afetiva de muito adulto. Então, o Dedinhos, o Melocoton, que era um personagem. Os meus brinquedos... Né, hoje, eles viram memes. Memes num bom sentido, assim, de relembrar os anos 80, 90. Né? O Chiquinho também. O Chiquinho era o Melocoton. O Chiquinho era o Melocoton? O Chiquinho no SBT era o Melocoton. Ele era o Muppet. Ele era a voz do Melocoton. Caraca. Quando a Record me levou,
embora para lá, eu fiquei 11 anos lá e fiquei 9 anos fazendo programa ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, e tinha um programa dominical para as crianças, que era o Eliana no Parque, eu levei parte da minha equipe. E aí eu levei a voz do Melocoton comigo. Eu não podia levar o Melocoton, porque o Melocoton era do SBT, era deles. Mas eu levei a voz. Eu falei, Entendi. Chiquinho, você aceita, você topa? Topo. Fomos todos para lá. E aí, o Chiquinho, num determinado momento, o ator, um dia a gente falou assim, poxa, você podia estar em cena, né? Porque ele era tão genial, tão engraçado, Sim. tão divertido. E aí a gente conversou. Na época, a escolinha do professor Raimundo estava super em alta. Sim. E tinha o seu boneco. Aí eu corro pra galera, barrigudinho, Sim, lembra? lembro dele. Meio que o Chiquinho foi uma inspiração do seu boneco, que as crianças gostavam muito, corintiano, barrigudinho, um rasta, né? Então um cara muito próximo do Sim. público, do povo e tudo, um preto, né, ao lado de uma loira, que era uma coisa para ter uma representatividade, coisa que na época não era tão falado também, mas que a gente intuitivamente Sim. Fez o personagem daquela fez maneira. acontecer, Sim. né? E o Chiquinho foi uma potência na época, as crianças gostavam muito, todo mundo, família e tudo. Mas o Chiquinho era a voz do Melocoton, para quem não que legal. sabe. O Chiquinho tá onde? Você sabe ele tá onde O hoje? Chiquinho, ele é o Chiquinho ainda faz o trabalho como Chiquinho, faz circo, faz shows, ele tá Sim. em Salvador, ele mora na teve Bahia. no seu programa esses tempos. Recentemente. Recentemente teve no seu ele programa. É um sucesso. É. E ele é isso que você falou, essa nostalgia. O Chiquinho, eu olho para ele e falo, Memória afetiva. memória afetiva. A televisão tá vivendo de memória afetiva. Você pode ver, tá voltando, linha direta não voltou, é memória afetiva. É da nossa época. O próprio passo repassa, Sim, né? memória não sai afetiva. nunca do ar, fica lá. Porque fica, é um algo negócio que vai renovando o público, a avó, Sim. quem começou comigo já é avó hoje, né? Tá lá comigo, a mãe, o pai, coloca o filho para assistir e vira uma roda. delícia, né? É incrível. E o personagem Chiquinho, o bacana de ser um personagem que não envelhece, né? Sim. Então, o Chiquinho, quando ele vem ao programa, quando a gente se encontra, eu falo, É Chiquinho... um Chaves. É um Chaves. Eu falo, Chiquinho, meu Deus, é uma volta ao tempo, inclusive para mim, né? Sim. Você estava fazendo graça ali, que você estava fazendo com a língua de fora ali. Era todo dia fazendo graça. Com o Chiquinho e tudo, era todo dia, era muito engraçado. Você começou nas patotinhas, Eu não? comecei fazendo comerciais. Tá. Eu fiz o meu primeiro comercial assim de relevância foi do Washington Oliveto, meu primeiro sutiã, ao lado da Patrícia Não, Luquezzi. era você. Eu era a como é que eu posso dizer? Tem a protagonista Sim. e a sei lá. Como que fala? Coadjuvante? Não é coadjuvante. Então, a Patrícia Luquezzi foi a principal e eu estava sempre do lado dela. Onde ela estava na cena, eu estava do lado. Que quase passei, eu quase fui a protagonista. Quase. E aí a produtora até falou assim, nossa, foi por muito pouco. E aí a Patrícia com aqueles cabelinhos lindos, cacheados e tudo, meio ruivinha, sabe, dentinha, tinha uma característica muito muito fofa mesmo, assim, foi ela, maravilhosa. E meu primeiro comercial, então, eu fazia muita coisa como modelo, comerciais e tudo, mas esse foi o mais importante. Aí depois desse, eu já estava com 14, aí eu entrei pra Patotinha, com 14 anos, e depois Patotinha. olha a cara da pessoinha. Peraí, eu não tô sabendo. Ah, você é do meio? Eu sou do meio. Cadê eu? Aqui a Kátia, a Mônica e a... Ai, meu Deus. Márcia. E aí, esse já era um grupo infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Não era infantil, já era infanto-juvenil. Já estava saía um pouquinho assim. Uma botinha country ali e tal. E você no meio. Já tinha um propósito de estar no meio ali, não? Todas cantavam? Acho que aliás, a Mônica canta muito. A Mônica, ela faz Quem muita... é essa aqui? Essa é a Márcia. Essa é a Mônica. Aqui, Mônica. Não é Mônica Salgado, não, né? Não. A Mônica, ela foi back vocal de grandes nomes da nossa música popular brasileira. Fez muitos shows com Zezé e Luciano, muitos, canta muito. Hoje ela faz muita dublagem, faz muito comercial, faz filme, essas coisas, como dubladora e cantora também. Principalmente aqueles filmes musicais. Ela canta muito. A Kátia, ela tá na cena ainda, naqueles canais comerciais de vendas. Ela vende muito bem. Vende muito bem? Muito bem. Bonita, a Kátia. Continua uma mulher muito bonita.
Euzinha ali com aquele cabelo, anos 80. Cabeludinha. Ai, ai. Na época não tinha aplique pra deixar o cabelo, então a gente desfiava, sabe? Desfiava o cabelo, Pra lembra? ficar- Pra dar volume no Pra dar cabelo. volume, botava Que mousse, fazia aquele O negócio. que passa na sua cabeça quando você vê assim? Isso é o começo, né? Tanta luta que teve de lá pra cá, não? O que passa na minha cabeça? É. Nossa, eu era corajosa demais. Eu já era uma menina muito corajosa. Porque assim, eu aprendi a andar de salto aí. Essa bota não é de salto Sim, exatamente, mas aham. a gente fazia show de salto. Aham. Era muito menina, né? E a gente tinha uma diferença de 4 anos. Elas tinham 18. Então Aham. eram mulheres já com uma garota. Sim. Então eu não sabia me maquiar, eu não sabia andar de salto. Eu entrei na aula de canto, porque eu era afinada, Sim. mas eu não tinha técnica para fazer shows. Shows que elas faziam, como elas cantavam muito, Aham. eu cantava ao vivo. Não era playback, dublagem. Uau. Era ao vivo. E o show, para ser um show completo, como não tinha grandes sucessos, tinha 1 ou 2, então para fazer um show de 1 hora, a gente cantava música de outros cantores. Entendi. Então, Sandra de Sá, Gal Costa e tudo mais. Para isso acontecer, eu tinha que ter técnica vocal, Sim. né? E para não passar vergonha também. Então, não adiantava só ser afinadinha. Aham. E aí eu fui me aprimorando e depois aí fui para Banana Split, que era do Sim. Gugu Liberato. Qual que era a sua relação com o Google? Boa? Boa, maravilhosa. Aham. Olha, qual é a música? Isso é Qual é a Música com o Silvio Santos. Aí foi um dos primeiros encontros meus com o Silvio, Aham. mas aí ele não parou pra me ver como comunicador. Aham. Eu ia, cantava, patatinha, patatinha, tá bom, vai, vem, vai. Aham. Aí no Banana Split isso aconteceu. No Banana Split eu era a que mais cantava, Aham. era muito afinada e eu gostava muito do programa Qual é a Música, eu acertava tudo. Comecei a chamar a atenção Sim, dele e eu me aham. comunicava muito com a plateia. Ah. E foi no Qual é a Música, na época do Banana Split, que ele falou assim: você é Banana Nanica? Banana Nanica. E todo dia que a gente gravava, ele ficava no meu pé brincando, Aham. brincando. Quando a gente perdeu, que era uma competição, né, Aham. musical, quando a gente perdeu, ele viu que ele não ia me ver mais na outra semana, ele falou: quero falar com você. E aí, isso foi em 91. Aham. Isso foi em março, abril, maio, em junho de 91. Em agosto de 91, eu tava já apresentando o Festolândia. Caramba. Então foi. Aí ele me chamou, ele falou com o Gugu na época, ele ligou pro Gugu na hora, falou assim: tem uma menina aqui que eu quero trazer aqui pro casting de apresentadores. Você me libera? O Gugu, obviamente. Claro, né, liberou. Liberou. Aí eu fiz um teste, passei no teste, e daí meses depois eu já estava estreando. Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.